Olá, meu nome é Denise Matar e eu sou a curadora da exposição 50 Duetos, que comemora os 50 anos da Fundação Edson Queiroz, através de mais uma apresentação do acervo da instituição, que por sua qualidade é uma das mais importantes coleções de arte de nosso país. Pensando no momento atual que estamos vivendo, com tanta complexidade com a pandemia, eu preferi fazer uma exposição que oferecesse ao espectador a oportunidade de criar, de refletir e de pensar. Por isso, a proposta dessa mostra é estabelecer conexões entre as obras, que foram elencadas duas a duas, formando 50 duetos. Esses diálogos foram criados das mais variadas formas, por paralelismos visuais, por afinidades temáticas, mas tem obras de diferentes artistas, diferentes períodos, técnicas, o que permite com que a gente tenha e veja a essência da criação. Venha com a gente, vamos lá ver a exposição? A exposição 50 Duetos, a rigor, poderia ser vista da forma como você quisesse, porque as duplas são independentes umas das outras. Entretanto, a gente tem um espaço físico a ser respeitado e, portanto, a mostra foi montada em 3 salas expositivas. Nessa sala, a gente começa o passeio encontrando a dupla Salvador Dalí e Chico Stockinger. Dalí, esse artista internacional que todo mundo conhece, e Stockinger, um escultor gaúcho, ambos falando sobre o Dom Quixote de La Mancha. Dalí fez esses trabalhos com uma técnica inventada por ele, que ele chamava de buletismo, onde ele colocava pólvora e tinta dentro de uma espingarda e atirava na pedra litográfica para dar o início da obra. Mas o resultado é bem interessante. A seguir, a gente encontra de Cavalcante e Mariana Palma obras que são separadas no tempo, a de 1954, a de Mariana 2008, ambas trabalhando as questões dos planejamentos e das dobras. A próxima dupla é Bandeira ao lado de Krasberg, 2 artistas que, na verdade, começaram falando sobre a natureza e acabam chegando na abstração, embora tenham sempre um perfume da natureza nas suas obras. Outro elemento muito importante que eu usei nessa mostra dos 50 duetos foram as fotografias. Então a gente vai ter aqui Chico Albuquerque ao lado de Vicente Leite. Faquinete com José Albano. Christian Cravo ao lado de Tomio Otaki.
e Rodrigo Frota ao lado de Toné. Tem um grupo que é o grupo das mulheres, então a gente tem essa assombrosa semelhança entre o Belmiro de Almeida e o João Câmara. 80 anos separam essas obras, mas elas conversam inacreditavelmente uma com a outra. Parece a mesma mulher. A gente tem também o Segal ao lado do Vicky Muniz, do contemporâneo e famoso Vicky Muniz. E essa obra do Segal é uma das mais importantes obras da coleção da Fundação. A gente também tem outro acadêmico, que é o Timóteo da Costa, ao lado do Geraldo de Barros. E aqui a gente fala um pouco sobre o feminismo, sobre a ascensão do feminismo, porque também nos preocupamos em trazer algumas dessas questões contemporâneas para a nossa exposição. A gente tem depois uma dupla maravilhosa, que é o Sebastião Salgado, uma fotografia ao lado do Di Cavalcanti, que se chama Batuque. Conversando com essas obras, a gente vai ter uma projeção apresentando o grupo Ilu Obademin, que é um bloco só feminino que tem em São Paulo, que abre o Carnaval de São Paulo e que é muito interessante e faz um trabalho junto à comunidade afro-brasileira de manutenção dos valores, que é muito interessante. Em dois duetos mais lúdicos, a gente tem o Portinari ao lado da Djanira, falando sobre as festas populares brasileiras. E a seguir, um menino do Almeida Júnior que olha encantado para o puff dos pandas dos Campana. A gente finaliza com duas duplas muito interessantes, Lazar Segal e Ismael Neri, levantando a questão do duplo, uma constante, especialmente dentro da obra de Ismael Neri. E, novamente, Neri, mas dessa vez ao lado de Iberê. É também muito impressionante a semelhança entre essas duas obras, que na verdade tratam-se de autorretratos de artistas cujo eu era muito importante e que toda a essência do trabalho deles se apoiava nesse mundo interior. Nessa sala, nós continuamos com a figuração. E se delineou todo um grupo sobre a religiosidade. O primeiro dos duetos é formado por Tarsila do Amaral e Francisco de Almeida. E eu mostro a herança do barroco popular que permeia a obra desses dois artistas, a famosa Tarsila e o cearense Francisco de Almeida. Mostrando uma segunda vertente da nossa religiosidade, temos a obra de Mestre Didi, ao lado da fotografia de José Bento, que nos apresenta a herança afro-brasileira que permeia também a nossa sociedade. Dentro do imaginário cristão, temos as obras de Vicente do Rego Monteiro, ao lado de Raimundo de Oliveira.
e também uma homenagem ao tão querido São Francisco de Assis em 2 obras de Cícero Dias e, novamente, Vicente do Rego Monteiro. Ainda dentro desse universo mágico, temos as obras da sofisticada Maria Martins ao lado do artista espontâneo Chico da Silva. Complementando ainda esse grupo, temos uma Santa Ceia, uma delas feita por Nelson Lerner, um artista conceitual, e a outra pelo artista Antônio Poteiro. Numa outra vertente, falamos de cor e de forma, através dos trabalhos de Leda Catunda e Palatnik, que nos apresentam essas formas sinuosas e vibrantes. Também o trabalho de Beatriz Milhazes e dos irmãos Campana sobre a questão do ornamento. E finalizando esse grupo, a gente tem o trabalho do Visconti e do Sacilotto, 2 explosões de cor, 2 explosões do vermelho. Daqui, começamos a abandonar a figura. Então, no trabalho de Lygia Clark e do de Rebolo, juntos, a gente vê claramente essa transformação. Assim como é possível ver também no trabalho de Volpe e Cícero Dias, como a forma vai sendo limpa, vai sendo reduzida. Assim como também é possível ver nessa dupla formada pelo Vicente do Rego Monteiro e também pelo Volpe. Depois de reduzir a forma, os artistas começam a ter a necessidade de partir para o espaço. As obras pedem para sair da pintura e a gente pode ver isso claramente nessa dupla formada por Flexor e Lygia Clark. Também pode ver isso numa segunda dupla, a dupla formada por Oiticica e Luiz Hermano, artistas de gerações bem diferentes. E também podemos sentir essa limpeza total da forma, esse essencialismo a que se chega através dos trabalhos de Mira Schendel e Franz Weissmann. Voltando a esse pulo para o espaço, vemos as obras de Sacilotto e Leon Ferrari, que parece ter saído, da obra do Sacilotto.
E terminando essa sala, a gente tem uma forma de simplicidade absoluta, que é o círculo e o monocromo nos trabalhos de Rubens Valentim e Mira Schendel. Quando você tira a cor, você tem um predomínio da forma. Seguindo para a última sala, encontramos o trabalho de Cérvulo Esmeraldo e Carmelo Ardenquim. Ardenquim era argentino e foi o principal mentor do importante movimento Mahdi. Para ele, a geometria era a essência do universo. A geometria também sempre foi a grande paixão do cearense Cérvulo Esmeraldo e a essência de todo o seu projeto artístico. Essa obra se chama Les Funambules, que quer dizer os equilibristas, mas se refere a quem anda na corda bamba. Aqui ele elegeu as 3 formas geométricas básicas, o círculo, o quadrado e o triângulo, e as faz andar na corda bamba, um cabo de aço em tensão. Não por acaso dei a esse dueto o nome de Geometria Sagrada. Cérvulo está novamente na exposição, agora ao lado de Palatnik, no dueto Cinéticos. A arte cinética caracteriza-se pela produção de obras calcadas na ilusão do movimento, ou com detalhes que de fato se movimentam. O próximo dueto reúne Antônio Maluf e Cláudio Tosi. Maluf, designer e programador visual, sua obra sempre cultivou uma estreita relação entre poesia e matemática. Representante de uma geração posterior, Tosi iniciou seu trabalho tornando-se um dos artistas mais conhecidos da nova figuração. Os trabalhos são dinâmicos, exploram as intersecções de forma e têm um cromatismo bastante similar. A cor é também o elemento a unir os trabalhos de Adriana Varejão e Sérgio Helli. Uma das mais destacadas artistas do circuito nacional e internacional, Adriana Varejão traz nessa obra um olhar sensível e inusitado para um ambiente corriqueiro e banal como um banheiro, usando uma paleta sutil. É em azul similar que a modelo de Sérgio Helli parece mergulhar. Artista cearense, ele mescla ferramentas digitais às tradicionais técnicas da pintura. E assim como o Varejão, ele traz um olhar poético sobre algo trivial, como as formas dos tecidos sobre a figura humana, a água e a luz. Babinski nasceu na Polônia e veio para o Brasil aos 22 anos. As deformações expressionistas e o gesto espontâneo, os planos superpostos e o intenso cromatismo caracterizam sua obra. Rubens Gershman trouxe para suas telas a vida real, a partir da vida do povo nas cidades brasileiras. De formações inteiramente diversas, Babinski e Gershman parecem, nesse dueto, chegar a um mesmo lugar, um retrato de nossa gente. O dueto Volpi e José Guedes chama-se Segredos da Cor. Volpi é um dos mais famosos artistas brasileiros do chamado Segundo Modernismo. José Guedes é um artista cearense. Polivalente, ele realiza vídeos, instalações e esculturas, mas a pintura é a base de seu trabalho. Na série Fendas, ele dialoga com a obra de Lúcio Fontana e de Yves Klein, criador do International Kind Blue, um azul ultramar, cor que despertou a paixão de Guedes desde que a viu pela primeira vez.
Sérgio Camargo teve uma carreira internacional muito bem sucedida, estruturada a partir de seus relevos. Camargo cunhou a expressão geometria empírica para definir sua obra, e ela bem poderia ser usada para descrever o procedimento adotado pela cearense Heloísa Joaçaba em sua série Relevo Branco. O ponto de partida de seu trabalho foi a descoberta de um cadastro chamado punho de rede, assim como Camargo escolheu o branco para unificar tudo, induzindo nosso olhar a correr apenas pela forma. Essa obra de Samson Flexor é um exercício de liberdade compositiva. Aqui, o artista estiliza o corpo humano, colocando as formas em movimento em que elas parecem dançar ou voar. Tem paralelismo incrível com os torsos de Bruno Jorge. Jorge é um dos mais importantes escultores brasileiros. Sua obra gradualmente estilizou a figura humana em busca de uma nova plasticidade, principalmente a representação das formas femininas, da qual resultou uma série de torsos em pedra, como as obras aqui apresentadas. A inauguração de Brasília foi um marco, filha da utopia modernista e de um país que sonhava crescer 50 anos em 5. Entre 1958 e 1960, Thomas Farkas esteve presente na construção da futura capital, testemunhando seu nascimento. Deixou um pouco de lado a arquitetura para focar seu olhar nos populares e candangos. Candango, uma expressão para designar o operário que chegou a Brasília. Os guerreiros de Brasília viraram arte pelas mãos de Bruno Jorge. Aqui apresentamos a versão reduzida desse trabalho, que se transformou numa escultura de 8 metros de altura. Os candangos resistem imponentes a 60 anos de história sobre a cidade de terra vermelha e concreto. Bom, chegamos ao fim da nossa visita, que eu espero tenha sido plena de experiências emocionantes. Olha, não se esqueça de formar os seus próprios duetos. Você pode colocar na sua rede preferida com a hashtag #MeuDueto. A exposição estará aberta ao público assim que a pandemia deixar, e a Unifor estará de portas abertas te aguardando.